Rapaziada, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ver aqui estatísticas do River contra brasileiros, tá? Se inscreve no canal, chegando a 1.000 inscritos a gente sorteia uma camisa. A gente vai ver lá no Estatística de Futebol, tá? Estatísticas do Futebol, o canal. A gente já vai deixar o like aqui porque nós é periculoso. Então se vocês quiserem assistir lá, o link do canal tá aqui na descrição. Vamos ver aí o vídeo do Brabo, depois que passar o anúncio aqui, né? Porque... O River Plate é um dos Agora maiores sim. clubes da América do Sul, detentor de 38 campeonatos argentinos, 3 Copas Argentinas, um Mundial, 4 Libertadores, uma Supercopa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, 3 Recopas Sul-Americanas, 2 Troféus de Campeões, 3 Supercopas Argentinas, uma Copa Interamericana e uma Copa Sul-Bank. Eles têm 58 títulos no total. O River Plate sempre foi um time muito forte e que sempre deu trabalho para os clubes brasileiros, travando duelos épicos em semifinais e finais de campeonatos. No vídeo de hoje, vamos mostrar o retrospecto de todos os clubes brasileiros que já enfrentaram os argentinos em jogos oficiais em toda a história, mostrando todos os confrontos e o aproveitamento dos times nos jogos e em mata-mata. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho e bora começar! Vamos começar falando de Paulista e River Plate. Os brasileiros jogaram 2 vezes Caramba, o Paulista... contra os argentinos, com uma vitória do Paulista e uma do River. Os 2 jogos foram na Libertadores de 2006 na fase de grupos. Na Argentina, vitória do River Plate por 4-1 e no Caramba, velho, o Paulista ganhou. Paulista. Olha aí, galera. Olha aí, rapaziada. O Paulista não é só Jundiaí, é muito mais. Paulista hoje é Brasil. O de Jundiaí poderia imaginar um início tão avassalador. Com 5 minutos de jogo, o Paulista já vencia por 1-0. Nossa, Gol golaço, hein? impressionante de Amaral. Amaral, hein? Tinho e Jailson quase entrou em órbita para cabecear. Nossa, olha aí. Gol para o River, numa falha incrível no Patinho. Marcou para o River, numa falha incrível de Ei, Rafael. goleirão, ei, goleirão. No Brasil, grande vitória do Paulista por 2-1. O aproveitamento então do clube brasileiro é de 50%, com uma vitória e uma derrota em 2 jogos. Em mata-mata, ainda não houve confronto entre os dois. Passando agora para Chapecoense contra o River Plate na história, que também são 2 confrontos. E os 2 foram na Copa Sul-Americana de 2015, na fase de quartas de final. O primeiro jogo na Argentina, Olha a Chape aí, irmão. vitória do River Plate por 3-1. E o jogo no Brasil, vitória da Chape por 2-1. O agregado não foi suficiente e a classificação ficou para os argentinos. Em aproveitamento, a Chapecoense tem 50% com uma vitória e uma derrota, e em mata-mata, vantagem do River Plate com uma classificação. O Fortaleza jogou 2 partidas contra o River Plate também, com uma vitória dos argentinos e um empate. Ambos os jogos foram na Libertadores de 2022, e na Argentina, 2-0 para o River, e no Brasil, 1-1. O aproveitamento do Fortaleza então é de 16,67%, e em mata-mata ainda não houve confronto entre as equipes. Botafogo e River Plate também já fizeram 2 partidas na história, com uma vitória do Fogão e uma dos argentinos. Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007, vitória do Botafogo no Brasil por 1-0, porém na volta, o placar de 4-2 para os argentinos fez o River Nossa. passar de fase. O aproveitamento do Botafogo também é de 50% nas 2 partidas, com uma vitória e uma derrota, e em mata-mata, vantagem para o River Plate com uma classificação. River Plate e Santos possuem 2 partidas oficiais na história também, com uma vitória santista e uma vitória do River. Os 2 jogos foram pela fase de grupos da Supercopa Libertadores de 1997. O jogo na Argentina, vitória do River por 3-2, e no Brasil, vitória santista por 2-1. Falando de números, o aproveitamento do Santos contra os argentinos também é de 50% com uma vitória e uma derrota. Em mata-mata, não houve confronto entre os dois. River Plate e Fluminense já fizeram 4 jogos oficiais na história. São 2 vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória dos argentinos. Na fase de grupos da Libertadores de 2021, empate no Brasil por 1-1 e vitória do Fluminense na Argentina por 3-1. Já na fase de grupos da Ó a fusão aí, Libertadores ó. 2023, vitória épica do Fluminense no Maracanã por 5-1 e vitória do River na Argentina por 2-0. Com isso, o aproveitamento do Fluminense é de 58,33%. Ó a fusão. E em mata-mata ainda não houve confronto entre as equipes. Outro clube com 4 jogos contra o River Plate é o Internacional. São 2 empates e uma vitória de cada lado. Na Libertadores de 2019, 2 confrontos pela fase de grupos e 2 empates pelo mesmo placar. 2-2 no Brasil e 2-2 na Argentina. Já na Libertadores de 2023, na fase de oitavas de final, vitória do River por 2-1 na Argentina e o Inter devolveu o placar no Beira-Rio. O Inter acabou passando nos pênaltis por 9-8. E o aproveitamento então do Internacional é de 41,67% e em mata-mata, vantagem do Inter com uma classificação. Falando agora de River Plate contra o Atlético Mineiro. São 6 jogos entre os dois na história, com 4 vitórias
do Galo, um empate e uma vitória dos Milionários. Na segunda fase da Libertadores de 1978, que era em grupos, vitória do River Plate por 1-0 na Argentina e no Brasil o Galo devolveu o placar no Brasil. Já na Libertadores de 2021, na fase de quartas de final, vitória do Galo por 1-0 em solo argentino e outra vitória brasileira na volta, por 3-0. Já na Libertadores de 2024, voltaram a se enfrentar, dessa vez na fase de semifinal. O Galo fez 3-0 na ida no Brasil e na volta segurou um empate por 0-0 e se classificou para a final. Falando de aproveitamento, o Galo tem 72,2% Qual o nessas 6 galão da partidas. massa? Nossa, galão. Que isso? E em mata-mata foram 2 confrontos e 2 classificações do clube brasileiro. River Plate e Atlético Paranaense também já jogaram 6 partidas na história. Foram 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Na Copa Sul-Americana de 2006, na fase de oitavas de final, vitória do Atlético na Argentina por 1-0 e o empate por 2-2 no Brasil fez a equipe brasileira passar de fase. Jogaram também a final da Recopa Sul-Americana de 2019 e no Brasil vitória do Atlético por 1-0, mas na volta o River venceu por 3-0 e se sagrou campeão. Já nas oitavas da Libertadores de 2020, após o empate por 1-1 no Brasil e vitória do River por 1-0 na Argentina, classificação dos milionários. E em aproveitamento, o Atlético tem 44,4% nessas 6 partidas e em mata-mata, o River leva melhor com 2 classificações contra uma dos brasileiros. Bora passar para River Plate e Corinthians. Foram 6 partidas entre as duas equipes e são 4 vitórias dos argentinos, 2 empates e nenhuma vitória do Coringão. Nas oitavas da Libertadores de 2003, 2 vitórias do River por 2-1 na Aí é freguês, hein? Nenhuma vitória? Argentina e no Brasil. Já nas oitavas da Sula de 2005, empate no Brasil por 0-0, o empate por 1-1 na Argentina fez o Corinthians passar de fase pelo critério do gol marcado fora de casa. Voltaram a se enfrentar na Libertadores de 2006, nas oitavas de final, e foram 2 vitórias do clube argentino, 3-2 na Argentina e 3-1 no Brasil. O aproveitamento corintiano é de 11,1% e em mata-mata, 2 classificações do River e uma do Corinthians. River Plate e Palmeiras possuem 8 jogos oficiais, são 3 vitórias do Verdão, 2 empates e 2 vitórias dos argentinos. Na semifinal da Libertadores de 1999, vitória do River Plate por 1-0 na Argentina e o Palmeiras venceu no Brasil por 3-0 e se classificou para a final. Já na Copa Mercosul de 1999, caíram no mesmo grupo e na Argentina um jogaço, 3-3. No Brasil, o Palmeiras venceu por 3-0. Na Mercosul de 2001, novamente caíram no mesmo grupo e no Brasil, empate por 2-2. E na Argentina, outro jogaço que ficou novamente em 3-3. Já na Libertadores de 2020, na semifinal, vitória épica do Palmeiras na Argentina por 3-0 e no Brasil deu River Plate por 2-0. O Palmeiras então se classificou. O aproveitamento do Verdão no fim das contas é de 45,83% em 8 jogos e em mata-mata 2 classificações do Palmeiras e nenhuma do River Plate. O Vasco da Gama também possui história contra os milionários. São 9 partidas na história, com 3 vitórias vascaínas, 4 empates e 2 vitórias do River Plate. O primeiro jogo oficial entre eles foi lá em 1948, no Campeonato Sul-Americano de Campeões. Teve um empate em 0-0. Saíram no mesmo grupo na Supercopa Libertadores de 1997 e o jogo na Argentina foi 5-1 para o River Plate. E no Brasil, outra vitória dos argentinos, dessa vez por 2-0. O embate mais icônico entre eles foi na semifinal da Libertadores de 98. No Brasil, vitória do Vasco por 1-0. E na Argentina, o empate por 1-1 fez o Vasco se classificar para a final. Também foram no mesmo grupo na Copa Mercosul de 1998. Na Argentina, empate por 1-1 e no Brasil, 0-0. Na semifinal da Copa Mercosul de 2000, 2 vitórias do Vasco, por 4-1 na Argentina e 1-0 no Brasil e classificação Caramba, 4-1 lá no Monumental. para a final. Falando de números, o aproveitamento do Vasco é de 48,1% e em mata-mata, vantagem vascaína com 2 classificações contra nenhuma do River Plate. Passando para São Paulo e River Plate, que jogaram 10 partidas até hoje em jogos oficiais. São 4 vitórias do São Paulo, 3 do River e 3 empates. O primeiro duelo entre eles foi simplesmente a final da Supercopa Libertadores de 1997. O jogo de ida no Brasil ficou 0-0 e a volta o River venceu por 2-1 e conquistou o título. Na semifinal da Copa Sul-Americana de 2003, vitória do River por 3-1 na Argentina e o São Paulo fez 2-0 na volta, porém perdendo os pênaltis por 4-2. Na semi da Libertadores de 2005, 2 vitórias tricolores, 2-0 no Brasil e 3-2 na Argentina. Se enfrentaram também na primeira fase da Libertadores de 2016, empate em 1-1 na Argentina e no Brasil vitória do São Paulo por 2-1, caindo novamente no mesmo grupo, só que dessa vez na Libertadores de 2020. Empate por 2-2 no Brasil e vitória do River por 2-1 na Argentina. O aproveitamento do tricolor é de 50% nessas 10 partidas e em mata-mata, vantagem do River Plate com 2 classificações contra uma do São Paulo. Flamengo e River Plate possuem muita história também. São 13 jogos no total, com 5 vitórias para cada lado e 3 empates. Foram do mesmo grupo na Libertadores de 1982 e na Argentina, vitória flamenguista por 3-0. No Brasil, outra vitória do Flamengo por 4-2. Na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1991, vitória dos argentinos por 1-0 na Argentina e o Flamengo fez 2-1 no Brasil e foi para as penalidades e deu River Plate por 4-3. Na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1993, outro confronto, 2-1 para o River na Argentina e 1-0 para o Flamengo no Brasil. E o rubro-negro venceu nas penalidades por 6-5 e passou de fase. Saíram também no mesmo grupo na Copa Mercosul de 2000 e o River venceu no Brasil por 2-1 e na Argentina o jogo ficou 0-0. Ainda na Mercosul de 2000 se enfrentaram no mata-mata, nas quartas de final, e mais 2 vitórias do River, 2-1 no Brasil e 4-3 na Argentina. Também estavam no mesmo grupo na Libertadores de 2018 e foram 2 empates, 2-2 no Brasil e 0-0 na Argentina. Por fim, uma das melhores finais da história da Libertadores, que foi em 2019, foi realizada em jogo único no estádio Monumental de Lima, no Peru, e o Flamengo venceu por 2-1 com 2 gols no finalzinho de Gabigol. E o Flamengo então se sagrava campeão da Libertadores daquele ano. O aproveitamento do Mengão então é de 46,2% e em mata-mata, em 5 confrontos, a vantagem é do Flamengo, 3 classificações contra 2 do River Plate. Grêmio e River Plate tem muita história. Aleluia, um time brasileiro leva vantagem em mata-mata. Porque se você viu o último vídeo contra o Boca, nossa, o Brasil só apanha.
também. São 16 jogos no total, com 8 vitórias gremistas, 6 do River Plate e 2 empates. Na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1988, o River venceu no agregado por 3-2, com derrota no Brasil por 1-0 e reverteu na Argentina por 3-1. Já na primeira fase da Supercopa Libertadores de 1989, 2-1 pro River na Argentina e 2-1 pro Grêmio no Brasil, e vitória gaúcha nos pênaltis por 5-4. Em mais um duelo na Supercopa Libertadores, dessa vez de 91, na primeira fase, 2 empates, 2-2 na Argentina e 1-1 no Brasil, e o River levou nos pênaltis por 4-3. Já na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1995, outro confronto entre eles e 2-1 para o Grêmio no Brasil, 3-2 para o River na Argentina e novamente decisão nos pênaltis, e deu River novamente, dessa vez por 4-2. Na fase de grupos da Copa Mercosul de 1998, mais 2 partidas. Vitória dos argentinos por 3-2 no Brasil e 3-1 na Argentina. Caíram novamente no mesmo grupo na Mercosul de 2001 e 2 vitórias do Grêmio, 4-2 na Argentina e 1-0 Nossa, mas jogaram muito, hein? no Brasil. Já nas oitavas de final da Libertadores de 2002, vitória imponente do Grêmio no agregado por 6-1, sendo 2-1 na Argentina Eu quero ver o próximo brasileiro. O próximo, nossa, deve ter jogado muito mais. e 4-0 no Brasil. Se enfrentaram na Libertadores de 2018, na semifinal. E após o Grêmio vencer por 1-0 na Argentina, perdeu por 2-1 no Brasil e foi eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa. O aproveitamento total do Grêmio contra o River Plate é de 54,17% e em mata-mata, 4 classificações dos argentinos Tá bom, tá bom. contra 2 da equipe gaúcha. O clube brasileiro com mais jogos oficiais contra o River Plate é o Cruzeiro com É o zero da massa. 17 partidas. São 11 vitórias do Cruzeiro, 4 do River e apenas 2 empates. O primeiro duelo entre eles foi logo na final da Libertadores Nossa, mas o Cruzeiro é muito pai do River. Essa é a maior diferença de um brasileiro para um argentino. Se você ver todos os nossos vídeos, você vai ver que a maioria é brasileiro apanhando, ó, brasileiro chegando perto, mas nunca bateu tanto. de 1976 e foi realizado em 3 partidas. Vitória do Cruzeiro por 4-1 no Brasil, vitória do River por 2-1 na Argentina e a decisão em campo neutro, vitória do Cruzeiro por 3-2 e título da Libertadores. Enfrentaram em mais uma final, dessa vez a Supercopa Libertadores de 1991 e novamente deu Cruzeiro com vitória no agregado por 3-2. E após perder na Argentina por 2-0, o Cruzeiro fez 3-0 no Brasil e se sagrou campeão. Na segunda fase da Supercopa Libertadores de 1992, novo confronto entre eles e o jogo no Brasil, o Cruzeiro fez 2-0. Porém, o River devolveu o placar na Argentina. No fim, o Cruzeiro levou nos pênaltis por 5-4. Se enfrentaram novamente nas quartas de final da Mercosul de 98 e novamente deu Cruzeiro por 4-1 no agregado, sendo 2-1 na Argentina e 2-0 no Brasil. Na final da Recopa Sul-Americana de 1998, o Cruzeiro levou no agregado por 5-0, uma vitória bem imponente, com vitória no Brasil por 2-0 e na Argentina por 3-0. Na Copa Mercosul de 99, se enfrentaram novamente, porém na fase de grupos. Outra vitória por 2-0 no Brasil e outra vitória por 3-0 na Argentina do Cruzeiro. Já nas quartas de final da Libertadores de 2015, o Cabuloso venceu o River na Argentina por 1-0, porém no Brasil o River reverteu o placar e fez 3-0 e se classificou. O último confronto entre os dois foi nas oitavas de final da Libertadores de 2019, em que após 2 empates por 0-0, o River Plate passou nos pênaltis por 4-2. O aproveitamento do Cruzeiro no final das contas é de 68,6% e em Nossa, muito pai do River. Muito pai do River. A gente tem lá o Fluminense, não é? Quanto que tem o Fluminense? Mas se eu não me engano, tem o Fluminense, mas é muito menos jogos. 58. Não, não era o Fluminense, não. Quem que tinha uma porcentagem alta aqui contra o River? Ah, eu não lembro, não. Mas o Cruzeirão é muito pai do River. 6%. E em mata-mata foram 7 confrontos com 5 classificações do Cruzeiro e 2 Olha isso, 5 classificações do Cruzeiro. do River. O River Plate, então, jogou contra 16 equipes brasileiras diferentes. São 109 partidas no total, com 36 vitórias. Nossa, o Boca tem 41 vitórias, se eu não me engano, e 31 derrotas. É isso mesmo. Já o River tem 47 derrotas e 36 vitórias. 26 empates e 47 derrotas, dando aproveitamento de aproximadamente 41%. Bem abaixo, né? Me fala nos comentários. Qual é o retrospecto do seu time contra o River Plate? É freguês ou os argentinos são fregueses? Tá bom, nunca perdemos pra ele. Sou torcedor do Vila Nova aqui de Goiânia. Retrospecto do meu time contra o River está bom, nunca perdemos pra ele. Sou torcedor do Vila Nova aqui de Goiânia. É isso, rapaziada. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários. A gente tá trazendo mais pra vocês aí. E siga o canal lá do Estatísticas do Futebol, beleza? Tá aqui na descrição.